Fala galerinha, que eu sou de Fortaleza, tudo bem com vocês? Aqui é o Will do Vida de Investidor Esportivo, trazendo aqui mais um vídeo de análise de corrida de cavalos. Dessa vez estamos aqui nos Estados Unidos, ele mesmo, né? Se você ainda não tem uma conta para você operar nas corridas de cavalos, entre em contato aqui no número da descrição, fala comigo que eu passo os preços das contas que temos aqui da Betfair. Indo aqui para nosso vídeo de análise, a gente tem coisas novas aqui. Talvez eu não tenha falado em alguns outros vídeos, já que os vídeos são mais focados ali nas corridas do Reino Unido e Irlanda, apesar que eu trabalho mais nas corridas dos Estados Unidos e da Austrália, como você já deve saber, né? Só, só que eu sei como esse é o diferencial muito da que a minha mentoria traz e que outros cursos que vocês veem por aí, que na verdade muitos não falam de análise de corrida, é mais de trading, né? Como esse, eu sei que é um diferencial do meu curso de ter análise de corridas dos Estados Unidos e da Austrália. Eu tento não abordar tanto aqui no canal, porque é meio que a cereja do bolo, e principalmente Estados Unidos, ele tem boas oportunidades de análise ali para lei em cavalos, né? E também é para backs ali mais tranquilos, tá? Vamos abordar um pouco do assunto aqui, dessas corridas dos Estados Unidos. Começando pelas categorias antes que tenha a próxima corrida aqui. Vocês vão ver que tem algumas categorias que a gente já conhece aqui, que é a Maiden, né? A MDN, só que agora a gente vai ter essas claims, e não vai ter nas corridas do Reino Unido, né? Após essa corrida, após a análise dessa corrida, eu vou pegar uma corrida claim para explicar, né? Mas vamos aqui à nossa primeira análise dessa corrida MDN aqui, tá? O que é que vocês vão buscar numa corrida MDN dos Estados Unidos, tá? Primeira coisa, eu abri aqui o Panthers, né? E aqui no Panthers, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o jockey. Quais são os melhores jockeys daqui desse hipódromo, principalmente na temporada. Então eu tenho aqui o terceiro melhor jockey, ele vai estar com esse primeiro cavalo aqui, né? Que é um dos favoritos, tá? E é o seguinte, as corridas maidens aqui nos Estados Unidos, elas valem mais, né? Elas têm uma importância maior do que até do Reino Unido e Irlanda, que é uma das categorias de nível mais baixo que tem no Reino Unido e Irlanda, né? Já que nos Estados Unidos ela tem uma categoria, ela é um pouquinho mais importante, ficando acima dessas corridas claims que eu vou falar daqui a pouco, certo? Então, a MDN tem uma tendência de você pegar ali jockeys que estejam em uma prateleira maior ali do hipódromo, tá? Então, temos o Kevin Gonzalez também, aqui, ó, outro jockey bom, né? Temos esse cara aqui que não é um jockey bom, mas ele chegou na quarta posição. É, é um bom, como eu posso falar, um bom indicativo, né? Os cavalos que chegaram tanto em quarto como em terceiro colocado, como esse cavalo aqui, mas principalmente em quarto colocado, já que ele está mais favorito. Mas para essa corrida, eu ficaria com esse cavalo, porque ele está com o melhor jockey e é um dos favoritos, né? O terceiro melhor jockey. É, outra coisa é que a gente vai ter aqui o os Flux aqui no Panthers, né? Eu já falei em alguns vídeos sobre o Flux, tá? Isso aqui basicamente o que é que ele fala? Ele fala o quanto que caiu a uma odd desde o seu preço inicial em relação às casas. Então, gráfico verde quer dizer que a odd caiu. Ó, o preço estava a 2,70 e agora está 2,37, né? Então, quem caiu mais aqui foi desse cavalo aqui, né? O cavalo 3. Então, ou seja, ele tinha uma ordem maior, né? Ele caiu mais. Isso aqui é um ponto para esse cavalo, né? Isso aqui é um ponto para esse cavalo, só que meio que quem sofreu a consequência dele cair muito foi esse cavalo aqui, né? Então, é,
visto que tem outro cavalo aqui mais consistente, né? E deixa eu ver aqui qual o hipódromo, foi até em Montanier, com o mesmo jockey, e ele correu com odd 1.2, então ele era um super favorito, e ainda assim não venceu a corrida, né? Isso aqui já é um ponto negativo para esse cavalo, né? Outra coisa que é importante ver aqui é o Tiprezed, e aqui tem uns padrõezinhos, né, para depender de cada categoria, mas aqui eu não vou explicar o porquê, mas nessa configuração aqui seria um ponto também para o cavalo 1, tá? Então acredita que o cavalo 1 ele vai vencer, juntando que tem um dos melhores jockeys correndo com ele é um dos favoritos. Também ele vai estar no análise de segunda opção aqui, também é um indicativo bom. E aqui ele está como segundo de maior queda de variação, é de vermelho, tá? Seria um indicativo para esse cavalo vencer. Então aqui a gente poderia trabalhar com ele. Ele também está no Timeform, o que é uma boa, né? Um MD, uma maiden, se o cavalo não tiver aqui no Timeform, é bom você não trabalhar nele, certo? E a gente vai esperar. O player não está funcionando aqui. A gente vai esperar a corrida começar para ver se esse cavalo sai bem. Então, a gente poderia trabalhar até. Eu não trabalharia no lei aqui, eu trabalharia mais, talvez esse cavalo, não sei. Eu tô meio desconfiado desse cavalo, mas ele tá 589 dias sem correr. Daria para trabalhar nesse aqui. Eu não arriscaria trabalhar um lei nesse cavalo aqui, porque ele tá cotado aqui para vencer, né? Numa maiden, sempre os mais favoritos vai ter uma tendência maior de vencer. Então, talvez aqui a melhor opção para um lei aqui seria esse cavalo aqui. Vou dar um pause e volto quando a corrida começar. Bom, pessoal, eu acredito que a corrida aqui começou agora. Vamos lá, nosso cavalo é o cavalo 1 para vencer a corrida. Não tem como a gente acompanhar aqui, né? Mas pelo que a gente está vendo aqui, a tendência do nosso cavalo está baixando ali, na odd do cavalo está baixando, que a gente quer que ganhe. Está entre os dois mesmo, entre o primeiro e o segundo favorito. Apesar que pela falta de liquidez, né? É bem comum as odds elas aumentarem ou diminuírem rapidamente pela falta de dinheiro, né? Pelos gaps que a gente teria olhando ali na escadinha lá do Geek Story. Olha o cavalo 7 ali, que seria o nosso lei ali, ó. Vamos ver aqui. Ele tá bem. Vamos ver aqui. O segundo favorito já morreu. E vai dar o nosso cavalo. É isso mesmo. Mas o 7, que foi a nossa opção de lei ali. Vamos ver aqui, só para confirmar. Aparentemente, eu acho que talvez o 7 tenha chegado segundo aqui. Não sei. O 2 parece que deu uma melhorada ali. Ah, é. Depois eu vou dar uma olhadinha no resultado, mas a nossa análise acabou batendo. Vocês veem que eu analisei pouca coisa. A questão dos Estados Unidos, eu vou dizer uma coisa a vocês, é uma questão muito de macetezinhos, que tem mais do que análise pura, como a gente faz lá no Reino Unido. Eu acho o Reino Unido o país mais difícil de analisar a corrida hoje. Estados Unidos, se você fizer uma mentoria e souber de todos os macetes, dá para tirar um bom dinheiro aqui nesse mercado, tanto na Austrália também. E isso só utilizando o Panthers, tá? Mas vamos, enquanto não sai o resultado aqui, tá? Vamos aqui falar um pouquinho sobre a Claim, tá? A gente não vai ter como esperar aqui a outra corrida por 8h15, uma corrida Claim. Ah, Will, mas tem um MDN Claim aqui, não seria a mesma coisa? Não. Aí vamos lá agora falar um pouco mais sobre as categorias. O que seria Claim? Né? O que seria Claim
né, que é a abreviação de claim. Claim significa que o cavalo ele vai ser vendido, ele pode ser vendido, comprado, quer dizer, desculpa, ele pode ser comprado, deixa eu fechar isso aqui, ele pode ser comprado por um valor base, que vai ser o valor base de preço de venda de todos os cavalos que vão estar correndo ali naquela corrida. Como assim, Will? Aqui, nosso cavalo venceu. Como assim? Deixa eu abrir aqui um site que vai ficar mais fácil de a gente ver. Ó, vou abrir aqui o Equibase e vou botar aqui o Montanier. Na verdade, não precisa nem ser o Montanier, mas Montanier. Ah, ok. Não, é porque eu botei cavalos, né? Tem que botar em tracks aqui. Beleza. Hum, tá. Deixa eu pegar aqui. Home Entries. Pronto. Eu acho que montando ele não tem aqui. Ah, não, tem sim. Aqui. Montando ele. Hoje é dia 6, né? Então vamos lá. Cuidado que às vezes ele não dá o. Fica meio errado aqui as datas. A gente comparar aqui se realmente é a corrida, tá? Com essa, aqui tá certo. Então aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui foi uma corrida. Vocês vão ver aqui que isso aqui é uma corrida. Foi a primeira de hoje lá em Botanier. E foi uma corrida é, Start Optional Claim, tá? Então, aqui, ó, vocês veem que tem o valor. Isso aqui é o valor de venda, tá? É o valor de venda. Vocês vão ver aqui, na MDN, que foi a corrida que passou agora, do lado na Maiden não tem esse valor de venda, porque é só uma Maiden, né? Agora a próxima, que é uma Maiden Claim, né? Já tem o preço de venda, estipulado a US$ 4.000. Ou seja, todos os cavalos ali, eles podem ser comprados antes da corrida começar a US$ 4.000. Ó, nessa corrida primeira aqui, não tinha, era um preço variável de 10 a 5 mil. Eu nem sabia que isso era possível, eu pensava que era um preço base fixo para todos os cavalos. Mas ó, aqui, US$ 4.000, US$ 5.000, sempre o mesmo preço para todos os cavalos, certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa modalidade aí, lá para o pessoal que aposta no próprio hipódromo, né? Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. O pessoal que aposta lá no próprio hipódromo, eles gostam de evitar esse tipo de corrida, porque esse tipo de corrida, primeiro, existe muita manipulação no sentido de preço, no sentido de odd, né? E é uma das corridas na nossa pirâmide que vale menos aqui nos Estados Unidos, né? Então, é uma corrida que está abaixo das maidens, né? Lembrando que a maiden lá no Reino Unido seria uma das corridas que vale menos, né? E aqui nos Estados Unidos ela está abaixo. Acima dela vai estar a maiden, acima da maiden vai estar a LLW, a Alonso, né? E acima da Alonso vai estar as corridas normais que a gente já conhece como Group, Stakes, né? As corridas que são as mais tops aí, que geralmente aparecem mais no final de semana, certo? Então, o preço ele também pode ser um indicativo aqui nessas corridas claims, principalmente se um cavalo ele veio de uma claim mais alta, de um valor de venda mais alto e agora vai correr numa claim mais baixa. Pode ser que ele seja superior, porque ele foi tentado vender, tentaram vender ele a um preço mais alto, mas também se ele foi mal na corrida e esteja agora numa corrida de um preço mais baixo, quer dizer que o cara pode só, o dono do cavalo esteja tentando vender ele a qualquer custo, tá? Então existe muito essa questão do preço, a, pelo preço da venda, a ordem do cavalo ser precificado de forma errada, tá? Então, é uns insights que eu vou dar aí a vocês, para vocês prestarem atenção também quando for analisar uma corrida do tipo claim.
Mas, basicamente, na Claim, é... o que é que eu gosto de analisar? Uma das coisas que bate muito, e eu não vou dizer a vocês que é sempre, mas eu gosto de pegar, primeira coisa, se for para lei, pegar cavalos que eles não são um dos favoritos, né? E eles venceram a última corrida, né? Diferente do que a gente pensa lá no Reino Unido e Irlanda, né? Ou seja, eu vou pegar aqui cavalos que, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma situação boa aqui. Esse cara aqui, pronto, ó. Esse cara aqui, ele seria uma boa opção para lei. Por quê? Porque esse cavalo ele tá com odd 6.6, né? Vou dar uma olhadinha aqui na odd de abertura dele. Aqui não tá, os Estados Unidos é uma bosta mesmo. Mas enfim, tenho que olhar lá no Panthers. Vou aqui no Montanier aqui, vou olhar rapidinho. Corrida Race 5, cavalo 3. Esse cara aqui. Ó, a ordem de abertura dele, 6, né? Então, foi nessa média aí que tá agora, né? Só subiu um pouquinho. Então, o que acontece? Esse cavalo aqui, ele chegou em primeiro na última corrida, né? E aí vou pegar aqui o favorito. Tem dois favoritos, né? Vamos botar aqui o primeiro favorito, tem esse favorito e tem esse cara aqui. Vamos ver a colocação que cada um chegou. Esse aqui chegou em 6, sexto colocado, e tá com a 3.4. Esse aqui chegou em primeiro e tá com o 3.6. Esse aqui vai pro hat-trick, esse cara. Então, primeira coisa que você tem aqui, você tem um cara que é o segundo favorito, que chegou em sexto, e esse cara aqui, ele tá em primeiro, ele chegou em primeiro e tá com o dobro desse cara aqui. Então, isso aqui na Claim, nos Estados Unidos, respeita muito para você escolher um lane. Eu pegar um cavalo que tem uma odd maior do que um favorito e ele chegou melhor do que esse favorito na última corrida. Conseguiram pegar a situação? É isso aqui, ó. É por causa disso aqui. Esse cara, ele chegou em sexto na última corrida e tá com a 3.4. 3.4. Esse cara aqui, por eu já saber que muitas vezes numa claim o cavalo que chegou na última corrida em primeiro, é difícil ele repetir, a não ser que ele seja um favorito. Então, esse cara aqui, ó, esse outro favorito, ele pode vir a fazer o hat-trick, né? Mas ainda assim, nos Estados Unidos, eu acho isso uma coisa que pode acontecer, mas é mais difícil de acontecer, entendeu? Então, aqui, a situação é justamente isso. Tentar pegar cavalo, e não precisa nem que seja um cavalo que chegou em primeiro, né? Um cavalo de ordem maior que chegou em primeiro. Mas situações assim, por exemplo, entre esses dois caras aqui, vamos lá, o 1 e o 4. Eu vou ver aqui, ele chegou em segundo, né? E este aqui chegou em sexto. Mas ambos estão com a mesma ordem. Quem aqui teoricamente seria melhor? Seria esse cara ou esse cara aqui? Na claim aqui, a tendência, esse cara aqui, teoricamente, seria melhor que esse. Ele chegou pior na última corrida, né? Mas está com a mesma ordem que esse. Aí você tem que ver também outras situações, né? Ah, é uma corrida 6F, ué, o cavalo tem odd 9 também. E tem odd 9 não, tem 9 anos de idade, desculpa. E esse cavalo aqui tem 7 anos de idade, né? Outra coisa que importa muito aqui nos Estados Unidos, o sexo, né? O sexo. Então, por exemplo, se você tem Marys, né? São as fêmeas com mais de 4 anos de idade, se são boas opções para um lei, né? A não ser que ela seja a favorita. Tá? Tem uma outra situação aqui que eu não tinha citado nessa nossa corrida aqui. Aqui era tudo Gelding, esses cavalos, e o Sonny Price, ele era um coach, né? É um cavalo macho sem ser castrado ainda. Isso é bom pro MDN aqui nos Estados Unidos. Então, quem chegou em segundo foi o cavalo lá que a gente escolheu para ler. Então, foi arriscado aqui, foi uma análise meio errada, né?
uma análise que eu considero meio errada aí para o Lei aí, porque para mim o Lei ele tem que para ser uma análise boa, não é porque ele não venceu aqui, bateu o Lei, bateu. Ele não venceu, mas para mim o Lei mais assertivo aí, ele tem que chegar pelo menos fora do terceiro colocado. Tá? Aqui foi uma análise meio errada minha aqui para a Lei, mas ainda assim bateu, mas eu poderia então ter escolhido esse cara aqui, né? Então, essas coisas, você, obviamente, eu não vou me prolongar muito aqui, a gente não vai fazer como lá nos Estados Unidos, que no Reino Unido, que analisou 4 corridas, porque existe muito conteúdo ainda do Reino dos Estados Unidos que a gente passa em mentoria, né? Então aqui eu vou dar algumas pinceladas, geralmente eu vou trabalhar uma corrida como um vídeo desse, de agora, né? Até porque tem muito atraso nas corridas dos Estados Unidos, para começar. Então acaba, eu tenho que ficar parando, voltando, parando, voltando. Mas eu acho que já nesse vídeo já vai dar uma refrescada aí e abrir a mente de vocês para começar a ver outras coisas aqui na corrida dos Estados Unidos. Então, se você quiser entrar em contato para saber sobre mentorias, contas, enfim, vai estar o contato aqui mais uma vez, como eu falei. Espero que vocês estejam aí recuperados da tristeza que foi o Brasil perder ontem, mas vamos para frente e qualquer coisa, tamo junto e fique com Deus.